Então, hoje vamos dar sequência ao curso de biomateriais. Quando se fala de biomateriais, nós sempre temos que estar preocupado principalmente com duas coisas: biocompatibilidade e biofuncionalidade. A biofuncionalidade é o desempenho do material. O material deve desempenhar a função para o qual foi projetada. No entanto, a biocompatibilidade está relacionada com a toxicidez, e esse será o tema que a cada aula eu voltarei e falarei com um pouco mais de detalhe ou com um pouco menos de detalhe. Uma outra coisa que já foi falado em aulas anteriores, mas eu vou continuar insistindo, é a necessidade de se fazer a manutenção dos biomateriais. Nós fazemos manutenção dos nossos carros, das nossas casas, e esquecemos daquele material que vai estar em contato com o organismo vivo e principalmente com o nosso organismo, com o organismo humano. Então, uma outra coisa que tem que ser levada em consideração, que é, vamos dizer, o que gera todas as condições e causas de um biomaterial, são que todas as interações, ou pelo menos a maioria das interações ou reações com o organismo vivo, ocorrerão na superfície dos biomateriais. Portanto, as superfícies têm que ter certas propriedades. E deve também ser levado em consideração que um biomaterial é sempre um corpo estranho. Por que eu insisto nisso? Sendo um corpo estranho, ele tem que ter uma série de propriedades para ele conseguir cumprir a sua função. Uma outra questão que está ligada à biocompatibilidade é que um biomaterial tem que ter uma série de propriedades, vamos dizer, desejáveis, que são, eu vou dizer algumas delas, mas sempre voltarei, a cada aula voltarei a essa questão. Então, existe um guia que é estabelecido pela norma ISO 10993, que é um guia de seleção e testes para biomateriais, que coloca, em linhas gerais, as seguintes questões. O biomaterial não pode introduzir a formação de trombos como resultado do contato entre o sangue e o biomaterial, e a superfície do biomaterial que vai estar em contato, não induzir respostas imunológicas adversas, não ser tóxico, não ser carcinogênico, não perturbar o fluxo sanguíneo, não produzir respostas inflamatórias aguda ou crônica que impeça a diferenciação própria dos tecidos adjacentes e não introduzir teratogênese ou mutagênese. Muitas vezes o material é colocado, há um processo de regeneração, mas há formação de um tecido inadequado. Então, são uma série de cuidados que tem que ser tomado para que tenha sucesso a aplicação desse material que vai ficar em contato com o organismo vivo por um determinado tempo ou indefinidamente. Bom, como disse anteriormente, todas as aulas de biomateriais sempre será convidado um especialista de uma determinada área, uma vez que biomateriais está relacionado com os mais diversos tipos de tratamento, e hoje iremos falar sobre a cardiologia intervencionista ou hemodinâmica, e convidamos o Dr. João Orávio de Freitas Júnior. Gostaria de dar um pequeno currículo do nosso entrevistado, ou do nosso convidado de hoje, que ele é especialista em cardiologia pela Sociedade Brasileira de Cardiologia e Associação Médica Brasileira, membro titular da Sociedade Brasileira de Hemodinâmica e Cardiologia Intervencionista, responsável técnico pelo Serviço de Hemodinâmica e Cardiologia Intervencionista do Hospital São Paulo, Unimed de Araraquara, membro responsável técnico
pelo Serviço Hemodinâmica e Cardiologia Intervencionista do Hospital Carlos Fernando Malzone de Matão, membro da Associação de Serviços de Hemodinâmica e Cardiologia Intervencionista da Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de São Carlos e tem experiência profissional de 25 mil procedimentos intervencionistas. No decorrer vai ficar mais claro qual é a sua atividade efetivamente. Então, passo a palavra ao Dr. João para falar sobre a cardiologia intervencionista. Gostaria que você desse uma noção geral sobre essa área do conhecimento e o que ela trata. Bom dia, professor. Espero que a minha participação possa ser bastante produtiva para o escopo aqui do projeto, das aulas. E a cardiologia intervencionista é uma especialidade que, através da introdução de catéteres nas veias e artérias do organismo, promove tanto o diagnóstico de possíveis doenças, principalmente a doença obstrutiva, aquela doença que estreita as artérias, como também o tratamento dessas obstruções. E é importante dizer que a doença cardiovascular, do que trata a cardiologia intervencionista no caso, é uma doença de uma prevalência muito grande no nosso meio. Estima-se que, por ano, existam 300 mil mortes relacionadas às doenças cardiovasculares no Brasil. 1/3 delas causado pelo infarto do miocárdio. E é dentro dessa área que a cardiologia intervencionista vai atuar no sentido de diagnosticar, tratar e prevenir essas complicações e essas mortes. Eu gostaria que você explicasse com um pouquinho mais de detalhe o que é um catéter e onde vai ser colocado efetivamente. O catéter é um tubo com alguma flexibilidade e uma mínima rigidez que vai ser introduzido nas artérias ou veias, partindo da região do punho ou da região femoral, da região inguinal, da região da virilha, né? O ponto de acesso, tanto faz que seja um ou outro, vai se ter o mesmo objetivo com a cateterização. Muito bem, quer dizer que de alguma forma você está interferindo no sistema circulatório. Exatamente, desde do coração e as suas artérias coronárias, que são as artérias que nutrem o músculo cardíaco, como todo o sistema circulatório. É importante, professor, uma noção que o sistema circulatório chega em todos os pontos do organismo, porque todo organismo precisa de irrigação. Se nós conseguimos navegar pelo sistema circulatório, nós podemos chegar a todos os órgãos e tecidos. Basta que nós tenhamos a capacidade de navegar. Muito bem. Então, em seguida, eu gostaria que você desse uma ideia como que é feito onde é feito, o que é que está à disposição do médico e do paciente. É uma pergunta longa, mas eu vou sequenciando. Então, gostaria de saber que você falasse um pouquinho sobre o laboratório de hemodinâmica, do ponto de vista do médico e do ponto de vista do paciente. O laboratório de hemodinâmica, ele é um setor específico e baseado numa emissão de raio-x. O paciente é abordado através do catéter, como eu disse, ou através do punho ou da virilha, e esse catéter é guiado através dos vasos por um raio-x contínuo e que não só permite o direcionamento desse catéter, através de sua manipulação, como também a aquisição de imagens, através da injeção de um meio de contraste dentro da circulação, junto ao sangue, nós conseguimos obter imagens do local, né, seja do coração principalmente, ou de outro local, do sistema circulatório de outro local do organismo, e constatar a integridade ou não dessa localização. Para o paciente, esse procedimento é um procedimento quase que indolor, com anestesia local
e o paciente sob uma discreta sedação apenas, de forma que não chega nem a perder a consciência, e um procedimento, quando é um procedimento diagnóstico, um procedimento bastante rápido, com duração de 15 a 30 minutos, e um procedimento terapêutico chegando no máximo a 1 hora, em situação prolongada até. Eu gostaria de esclarecer uma coisa a mais. O raio-x, ele serve para gerar imagens pela região ou pelas regiões que o catéter está passando. Justamente. Às vezes tem-se a noção de que a ponta do catéter tem uma câmera que vai filmar o interior dos vasos sanguíneos. Não é isso. Isso é uma angioscopia, procedimento que já foi adotado em alguma época, mas foi abandonado por não oferecer vantagens. O que nós fazemos é a injeção do contraste e aí obtém-se a imagem como se o contraste simulasse a presença do sangue. De forma que onde houver algum estreitamento, vai haver uma falha naquela região de preenchimento de contraste. E constata-se aí a normalidade. Bom, num outro momento mais adequado, eu vou voltar sobre uma questão sobre a qualidade da imagem, que é uma coisa importantíssima. Eu gostaria que você falasse agora quais são as vias de acesso que o médico tem para introduzir o catéter. No advento do primeiro cateterismo com a primeira coronariografia, que foi na Cleveland Clinic, nos Estados Unidos, o Dr. Sones desenvolveu um método em que ele dissecava a artéria braquial, sob anestesia local, ele fazia uma pequena incisão cirúrgica, isolava essa artéria. Também com uma incisão minúscula na artéria, ele introduzia por aí o catéter. Ao final do procedimento, o catéter era retirado e é feita uma sutura, tanto na artéria como nos outros planos teciduais até a pele. Com a evolução dos materiais utilizados, passou-se a fazer esse procedimento através de punção. É feita uma punção sem corte. O que significa essa punção? Uma punção é a introdução de uma agulha através da pele até a artéria ou veia. Uma vez que é feita essa punção, é passado nesse local que nós chamamos de um introdutor valvado. É um pequeno catéter que permanece no local da punção. E por dentro desse introdutor, nós passamos e trocamos quantos catéteres forem necessários para a realização do procedimento. No início, essa punção foi feita a primeira vez e aprimorada por via femoral, através da virilha, na região da virilha. Porém, por ser uma artéria calibrosa, a ocorrência de hematomas, extravasamento sanguíneo na região, não era desprezível. Então aprimorou-se a técnica radial, que hoje responde por 90% dos procedimentos da nossa equipe, a punção na artéria radial, no punho, uma artéria mais fina, com uma compressão pós-procedimento mais fácil para estancar o sangramento e com a ocorrência de hematomas bastante diminuído. Muito bem. Eu ainda vou voltar à questão do catéter, porque o que me parece é que o catéter é o grande responsável para trazer as informações, ele e o raio-x, para trazer as informações para o paciente. Sem dúvida, sem o catéter não temos o resto. Então, tá bem. Então, em seguida, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre as artérias coronárias, como é feito o procedimento e como se detecta se tem problema ou não. Então, através dessa punção e a alocação do catéter dentro da artéria, direciona-se manualmente esse catéter para a região das artérias coronárias, que o que são? As artérias coronárias nada mais são do que as artérias que nutrem o próprio coração. O coração, ao bombear sangue para o organismo, os primeiros ramos que são servidos são as coronárias, as artérias que coroam o próprio coração. Então, o coração serve-se primeiro do seu fluxo sanguíneo para que, bem nutrido, possa servir o resto do organismo. E a coronária é a região que, quando obstruída, causa as anginas, que são as dores no peito durante o exercício, que pode chegar até a ocorrer mesmo com o paciente sem atividade física, quer dizer,
com o agravamento da situação e que quando chega no seu extremo, quando ocorre a obstrução total da coronária, nós temos a ocorrência do infarto agudo do miocárdio, que é a situação a ser evitada. Essas artérias coronárias, uma vez repletas de contraste durante a realização do cateterismo, conseguem demonstrar a presença da obstrução e aí planejar o tratamento que deve ser feito. Quer dizer, o catéter foi introduzido, chegou até as artérias coronárias, constatou a presença de obstrução. O que fazer agora? Como essa imagem à esquerda, nós conseguimos ver uma obstrução localizada bem na saída da artéria coronária circunflexa, né, e que deve ser abordada e tratada, pois a sua progressão pode trazer consequências fatais, inclusive. Muito bem, então vamos em seguida. E o que fazer, então, numa situação como essa? O tratamento padrão, antes do advento da angioplastia, sempre foi o chamado bypass cirúrgico, que é o quê? A cirurgia para implante de ponte safena e artéria mamária e outras artérias. E é um procedimento até hoje realizado, com sua indicação bastante precisa, tem o seu lugar dentro do tratamento dessas afecções muito bem fundamentado, mas é um procedimento que envolve anestesia geral, que envolve intubação traqueal, a abertura do tórax, existe um desconforto no pós-operatório, uma demora para auto-hospitalar e até uma demora para retorno às atividades do dia a dia. De forma que hoje é reservado o bypass cirúrgico para aqueles casos em que a quantidade de obstruções é muito grande, principalmente em pacientes diabéticos, e que a angioplastia talvez não conseguisse manter o resultado por um tempo mais prolongado. E com o advento da angioplastia, nós conseguimos deixar que alguns casos que antes eram tratados pelo bypass cirúrgico pudesse ser tratado por uma maneira menos invasiva, menos traumática para o paciente. Através de uma anestesia local e uma incisão de um catéter sem corte, que pode ser realizado tanto pela virilha como também pela artéria radial, como nós comentamos, nós podemos chegar a esse ponto da obstrução e dilatar essa obstrução, né? Então, em 1977, um médico suíço, o Dr. Grundsing, desenvolveu a angioplastia através de balão. Ou seja, da mesma forma, chega-se ao ponto obstruído e insufla-se um balão nesse local e esmaga-se a obstrução. Restabelece o fluxo sanguíneo através daquela região. Com um resultado bastante interessante no primeiro momento e que praticamente lançou uma nova especialidade dentro da cardiologia, que foi a cardiologia intervencionista. Porém, essa angioplastia por balão, apesar de resultados agudos, no primeiro momento, bastante interessantes, tem o problema do retorno da obstrução, que nada mais é do que a reestenose, num nível em torno de 40%, o que limitava os seus resultados a médio e longo prazo. Então, eu gostaria que você explicasse com um pouquinho mais de detalhe. No início, você tem uma obstrução que tecnicamente se chama de estenose. Sim. Depois se pode fazer um procedimento e ter novamente essa obstrução, que aí se chama restenose. Justo. É o retorno da obstrução. É o retorno. No mesmo local onde houve a abordagem para o tratamento. Quer dizer que então, quando se tratava com balão, não acabava sendo, na consequência, um efeito desejado.
Na maioria dos pacientes se tinha esse efeito desejado, mas a percentual de pacientes que voltava a ter obstrução era muito grande. Por quê? Porque a artéria ela é elástica. Então, a partir do momento que se dilata com o balão no primeiro momento, ela volta à sua situação original e acaba retornando à obstrução. Daí que houve o advento do surgimento dos stents. Ah, sim. Né, que nada mais é do que um arcabouço metálico, originalmente confeccionado em aço, semelhante a um bob de cabelo, com diversas arquiteturas, mas com essa semelhança. E que, uma vez implantado no ponto de obstrução, impedia que essa retração elástica do vaso contribuísse para o retorno da obstrução. Então, agregamos ao fator dilatação agora um fator sustentação na parede do vaso. Esta é uma visão de um tipo de stent. Hoje tem muitos e muitos e muitos desenhos ou projetos. Esse aqui só para dar uma noção do tamanho que é um dispositivo desse. No início metálico, em seguida falarei um pouquinho sobre os materiais e levar em consideração aquilo que eu tenho tido bastante preocupação, que é a toxidez dos materiais que vão ser colocados em contato com o organismo. Tentou-se fazer esse arcabouço dos mais diferentes metais. Hoje, o que mais tem dado bom resultado são stents confeccionados com a liga de cobalto-crômio. Por algumas razões. Tem que lembrar que as reações que esse stent vai estabelecer com o organismo é na sua superfície, ou superfície externa ou superfície interna. E esses materiais eles têm que ter grande resistência à corrosão e ter sustentação para ficar cumprindo a sua função dentro do vaso. Então, em seguida, eu vou perguntar exatamente o seguinte: agora com um pouquinho mais de detalhe, qual é o tratamento efetivo? Como se introduz o stent? Na verdade, são várias perguntas. Primeiro, como se detecta onde deve ser colocado ou não, que tipo de paciente deve ser submetido a esse tipo de tratamento e, vamos dizer, potencialidades e limitações desses tratamentos. Eu vou fazer um caminho que é habitualmente o que acontece, que eu acredito que vai dar uma noção abrangente para responder essa pergunta que o senhor acabou de me fazer. O paciente habitualmente vem do consultório do cardiologista clínico. Ou seja, ele ou é um paciente já acompanhado por aquele cardiologista, ou ele é recomendado que procure um cardiologista por algum outro médico, ou ele procurou esse cardiologista porque teve sintomas e tem a informação de que aquilo que sente pode estar relacionado com a doença cardiovascular. Ou porque tem a noção preventiva de que precisa fazer uma avaliação cardiovascular periódica. Esse colega cardiologista clínico, mediante essa situação que o paciente apresenta, vai submetê-lo ao que a gente chama de um screening, exames não invasivos que podem, porventura, indicar a presença de alguma obstrução, principalmente coronariana. Uma vez que esses exames resultem positivos nesse sentido, aí sim esse paciente é encaminhado para o laboratório de hemodinâmica, para o cardiologista intervencionista. Esse cardiologista intervencionista vai submetê-lo a um cateterismo cardíaco diagnóstico, que através da injeção de contraste na via circulatória cardíaca vai identificar a presença de obstrução. O que são exames não invasivos? São exames como o teste ergométrico, em que se põe o paciente a correr em uma esteira
ou seja, submete-se o paciente a um esforço para ver o comportamento do seu coração nessa hora. Ou um ecocardiograma, é um outro exame que pode eventualmente auxiliar. Uma cintilografia, são exames em que não há introdução de nenhum dispositivo no organismo para fazer, no meio intravascular, para fazer o diagnóstico. Você poderia fazer um breve comentário dessas figuras? Claro, a figura de cima demonstra um segmento de artéria acometido por uma placa ateromatosa em amarelo. Então fica muito claro para quem observa que a obstrução ela se faz de dentro para dentro. Né? Não é uma obstrução que se faz extrinsecamente por fora, né? Um angustiamento que ocorra por fora. Na realidade, as placas ateromatosas elas vão se criando dentro da artéria e aí tomando espaço do caminho do sangue. Tá? E embaixo observa-se um catéter balão sendo introduzido nessa placa ateromatosa. À esquerda, um procedimento de liberação de um stent, onde o stent é introduzido montado em um balão e não liberado ainda, posicionado no ponto de obstrução, e uma vez posicionado, esse balão é insuflado e o stent deposita-se naquela região. O balão é desinsuflado e retirado. Muito bem. Aqui uma outra visão. Isso é uma outra visão que nós temos, que na realidade o que acontece? Lembra lá na angioplastia por balão que nós conseguíamos ter um bom resultado, mas esse resultado não se mantinha porque a obstrução voltava por um processo principalmente de retração elástica? Com o advento do stent, esse arcabouço, essa sustentação impediu a retração elástica. Porém, ainda existia e existe o que a gente chama de restenose intra-estente. Por que dessa ocorrência? Reobstrução. A reobstrução intra-estente, ou seja, o paciente apresentava uma obstrução, foi submetido ao implante de stent e após uns meses a obstrução voltou. E a obstrução volta não mais pela doença original. Ela volta sim por um processo cicatricial, pois algum grau de injúria, de dano na parede da artéria, mesmo que microscópico, ocorre no momento do implante no stent. E esse processo inflamatório, seguido de um processo cicatricial, acaba por promover um retorno da obstrução por uma cicatriz. Né? E como controlar essa situação da cicatriz foi o passo seguinte. Essa figura que nós vemos na tela agora mostra um implante de um stent, em que se tem uma imagem do antes e depois, na artéria carótida, né? E que é um procedimento bastante interessante que também tem sido feito e com resultados bastante interessantes. E essa outra figura nós demonstramos uma angioplastia com um implante de stent numa lesão, numa bifurcação. Notem a anatomia dessa região, como saem vários ramos no local da obstrução e que após o implante de stent e tratamento dessa região, nós conseguimos o alívio da obstrução e com a manutenção de todos os ramos. Essa é uma situação que até muito pouco tempo atrás só tinha solução através de cirurgia. E que com a evolução dos materiais utilizados, hoje nós conseguimos tratar através de angioplastia com resultados bem interessantes. E como eu diria, apesar desses bons resultados obtidos, o retorno da obstrução pode ocorrer através do processo cicatricial, que nada mais é do que uma proliferação neointimal do vaso, ou seja, é um processo de cicatrização descontrolada, exacerbada, que acaba promovendo novamente a obstrução, o entupimento naquele local. Então, o que nós precisamos fazer? Precisamos agir para controlar esse processo inflamatório, para limitar essa cicatrização exacerbada. Porque é importante, professor,
que se saiba que é desejável essa cicatrização. Por que desejável? Para que o stent seja recoberto pelo organismo. E o metal não fique, por um tempo prolongado, exposto ao sangue. Porém, esse recobrimento do stent deve ser controlado, não pode ser exacerbado, né? E aí é que se parte para a situação da eluição local de drogas. Você diria que quando se começou o tratamento com stent, que pelo que dá para se ver foi um avanço muito grande para a humanidade, para o paciente e para a humanidade, não se previa esse processo de restenose ou reentupimento? Olha, professor, eu acredito que até uma previsão no sentido do que aconteceria com a presença daquele stent ali poderia se ter. Mas não se sabia exatamente o quanto aquilo iria impactar o tratamento. Na realidade, a maior preocupação que se tinha era o efeito da formação de coágulo dentro do stent. Muito mais do que o processo de reestenose. Nos primeiros stents que foram implantados, eles eram muito mal apostos ao vaso, de forma que a sua estrutura não ficava totalmente impactada à parede. E em alguns lugares até havia não a posição das estruturas do stent. Ele ficava mal encostado na parede. Ok. Isso causa turbilhonamento de sangue e facilita a formação de agregados de componentes do sangue, plaquetas e até a trombose com entupimento total da artéria dias após o implante. Isso foi controlado como? Quando se descobriu que devia se implantar stent sob alta pressão. Interessante. E aí Foi um ele foi avanço. foi um avanço, era a chamada otimização. A partir daí, a segurança a curto prazo melhorou muito, porém, conseguiu-se com uma maior massa de pacientes tratadas, uma população maior, começou-se a observar a presença do retorno da obstrução de 3 a 9 meses após o procedimento, que já era por uma outra situação, que era essa da proliferação neointimal. Essa figura é bastante interessante, professor. Nesse corte, nessa secção transversal, se observa uma artéria que na qual previamente foi implantado os stents. Aqui nós vemos um corte transversal das estruturas. Isso é metal, hein? É metal. Preto é metal. Exatamente. E que esse vaso foi acometido de um processo cicatricial. De um processo cicatricial exacerbado que volta a estreitar o interior da artéria. Essa é a reestenose, o retorno da obstrução. Muito bem. Agora, eu gostaria que você desse uma ideia, aliás, que já está sendo dado, mas sobre o avanço ou as novas preocupações com esses arcabouços. Uma vez surgida essa situação da reestenose intra-stent, o que se entendeu como racional para controlar isso seria tentar utilizar uma droga veiculada pelo próprio dispositivo que, eluída no local ali, ou seja, depositada junto com o stent naquela região, pudesse controlar esse processo de reestenose. Daí o advento dos chamados stents eluidores de droga. Stent com medicamento, Isso. stent farmacológico. Tá? Esse é o que surge. O que se fez? Pegou-se aquele mesmo arcabouço metálico original, revestiu-se com um polímero, uma microesponja, e nessa microesponja embebeu-se, né, determinados medicamentos que promovem a diminuição da reestenose no local. Muito bem. Essa é uma visão ainda de um stent com medicamentos na superfície, que foi dito eluição de drogas, colocação de medicamento na superfície, que é liberado controladamente para o organismo.
Em seguida, eu gostaria que você comentasse um pouco sobre esse filme que nós vamos mostrar, que Ela é bastante interessante, que ele mostra o processo do implante do stent em cima e embaixo. Em cima vai ocorrer a restenose e embaixo é um stent eluidor de droga. Então, nesse momento é implantado um stent através da expansão de um balão e vamos ver o que vai acontecer nessa artéria com o passar do tempo. É feito um corte, Isso, um corte transversal, e aí nós vemos na situação em cima, onde não há a presença do medicamento. Então essas microfissuras na parede da artéria, elas são naturais, ocorrem mesmo com o implante do stent. E com o passar do tempo, essas microfissuras vão passar por um processo de inflamação, um processo de resolução dessa inflamação, que vai redundar num processo cicatricial. Os substâncias do sangue que agregam nessa região, elas vão secretar hormônios e substâncias que vão invadir a parede da artéria e promover o processo cicatricial, isso lá no ambiente celular já, né? No ambiente da célula muscular, da camada íntima, da camada média da artéria. E com o passar dos dias e meses, vai havendo uma proliferação exagerada nesse local e que vai fazendo com que a parede da artéria sofra um processo de cicatrização exacerbada, e nós começamos a notar como, quando não há droga, o processo cicatricial volta a estreitar a artéria. E com a droga, esse processo cicatricial já é bem mais controlado, ou seja, há cicatrização? Sim, há cicatrização, porém não de uma forma exagerada que volte a trazer a obstrução dentro da artéria. Bom, agora a gente poderia passar para uma outra fase, que ainda é uma evolução desse tratamento, que são stents bioreabsorvível, bioabsorvível. Gostaria que você desse uma ideia também desse. O advento do stent bioreabsorvível talvez aí hoje é o grande campo que está sendo implantado já pela cardiologia intervencionista. Os stents bioreabsorvíveis já são uma realidade dentro do mercado, já estão disponíveis. Seriam os stents que seriam implantados no local de obstrução, eluiriam a droga por determinado tempo e depois de um tempo desapareceriam. Porém, esses stents ainda precisam contornar alguns aspectos relacionados principalmente à sua capacidade de suporte. Voltando lá no balão, o senhor se lembra que quando nós tínhamos o balão, a falta de um arcabouço promovia o retorno da obstrução pela retração elástica da artéria. Quando nós colocamos o arcabouço metálico, nós conseguimos controlar isso. E o stent bioreabsorvível também tem que controlar essa situação. Então, às vezes, artérias mais calcificadas, mais duras, podem necessitar uma sustentação, um arcabouço um pouco mais sólido. Mas, com a evolução, isso vai acontecer. Os stents bioreabsorvíveis vão chegar nesse ponto e talvez aí tenha uma participação muito importante dentro da abordagem, né, dessas doenças obstrutivas. Então, o que se procura? Um stent que, após cumprir a sua função, seja reabsorvível. Não deixe vestígios. Isso seria a biofuncionalidade. Muito bem. Eu gostaria de fazer uma última pergunta. Que você desse uma ideia, do seu ponto de vista, com a sua experiência, como que você sintetizaria o avanço
desse tipo de tratamento em relação ao que era feito cirurgia de peito aberto. Você já falou um pouquinho, mas eu gostaria que você, para terminar, sintetizasse e se esse tratamento poderá no futuro substituir totalmente as cirurgias de peito aberto. Olha, professor, é importante que se determine o seguinte: a cirurgia aberta, a cirurgia de ponte safena, chamada cirurgia de revascularização do miocárdio, tem o seu lugar. Ela não foi suprimida com o advento da angioplastia, o implante dos stents. Ela ainda é padrão ouro em determinadas situações clínicas. Porém, o que se vê ao longo do tempo é que a angioplastia invade cada vez mais áreas onde antes eram de exclusiva atuação da cirurgia cardíaca. Eu não entendo-as como especialidades contraditórias ou rivalizadas. Eu entendo que sejam complementares. Eu imagino que o advento da angioplastia pode, por exemplo, diminuir um tempo cirúrgico de uma cirurgia aberta. Imagina um paciente que precisa fazer 4, 5 pontes de safena. E desses locais, 2 ou 3 podem ser tratadas por angioplastia. Então, esses procedimentos ditos híbridos podem ajudar muito o paciente na redução do seu tempo cirúrgico, redução da exposição à circulação extracorpórea, e de forma que, apesar de os métodos da cardiologia intervencionista estarem avançando cada vez mais e substituindo cada vez mais a cirurgia convencional, eu não acredito num fim da cirurgia convencional tão cedo, de jeito nenhum. Eu acho que vai se adequar. Eu acredito que os procedimentos, tanto intervencionistas quanto convencionais, abertos, diríamos, vão se imbricar. O que vai ocorrer no futuro vai ser uma cirurgia cardíaca ocorrendo dentro de um laboratório de hemodinâmica, onde os procedimentos de um e outro vão ser feitos ao mesmo tempo e vai se poder usar o benefício das duas áreas em prol do paciente, né, em prol das pessoas, que esse talvez seja um aspecto que é às vezes pouco citado, mas que é a motivação de tudo, obviamente, e não tem como ser diferente. Voltando àquela questão inicial, que em todas as aulas eu tenho abordado, que é a necessidade de se fazer manutenção dos biomateriais, lembrando que biomaterial é um material que vai ficar em contato com o organismo temporário ou permanentemente. Eu gostaria de colocar uma última questão, que é necessário se fazer manutenção do stent? Professor, quem precisa de manutenção é o paciente. Nós precisamos de manutenção, sempre, né? Então, o que acontece? O stent, após um determinado tempo, ele é incorporado na parede da artéria, né? De forma que não há como se fazer uma manutenção no dispositivo em si. Numa analogia, não tem como lubrificar, né? Mas o que tem a ser feito é o uso concomitante de medicamentos que, de certa forma, ajudem o dispositivo a exercer a sua função da melhor maneira possível. Então, esse paciente ele vai fazer uso de medicamentos que diminuem a chance de formação de trombos, ele vai usar medicamentos que tendem a ajudar a diminuição daquela placa de gordura, né, que causou originalmente a obstrução. E uma analogia que eu sempre faço para os pacientes, imagina uma rodovia em que nós tratamos o viaduto que estava no quilômetro 5. Não quer dizer que não possa haver problemas por conta dessa nossa intervenção nesse viaduto no quilômetro 3, no quilômetro 7, no quilômetro 14, né? Então, o uso da medicação concomitante ela é importante tanto para
o auxílio, né? É até fundamental esse uso da medicação. Naquele local onde foi implantado o stent, como também para a prevenção do surgimento da obstrução em outros locais que não aquele originalmente tratado. Muito bem, então agradeço uma vez mais a presença hoje do doutor Professor, João. aqui só o senhor. Não, nessa área você é mais do que professor. Imagina. Do doutor João Horácio, agradeço. Espero que tenha ficado bastante claro o que significa vamos chamar esse procedimento para tratamento da saúde do sistema cardiovascular. Muito obrigado e um bom dia. Obrigado, professor. Estou à disposição sempre que for necessário.